No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio 99 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Essa é uma garantia de comunicação de sucesso que vai transformar as conexões instantâneas em conexões duradouras e produtivas. Neste livro, o autor ensina como usar o rosto, o corpo, a atitude e a voz para causar uma primeira impressão marcante, estabelecer confiança imediata e criar fortes vínculos de credibilidade. Então, se você quer entender como você pode convencer outras pessoas em pouquíssimo tempo, fique ligado que está começando agora o episódio 99 com o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 99 sobre o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, de Nicholas Butman. Por que é tão importante convencer alguém em 90 segundos? O título original desse livro em inglês, na verdade, é Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos. E para responder essa pergunta, precisamos pensar primeiro por que é tão importante convencer alguém e, em segundo, por que precisa ser em 90 segundos ou em um tempo muito pequeno. A explicação está muito próxima da lógica das apresentações no formato de pitch. Ou seja, no mundo de hoje as pessoas fazem julgamentos quase que instantâneos e se você não conseguir convencer essas pessoas a pelo menos lhe dar uma oportunidade de continuar lhe escutando, você será apenas classificado pelos outros como mais um ruído, mais uma interrupção. Os seres humanos são animais sociais. Isso significa que quanto mais hábeis na arte de socializar, mais felizes eles serão e melhores resultados eles poderão colher em suas vidas. A maior parte das pessoas tem um grupo de amigos e simplesmente evita conhecer novas pessoas e deixar novos amigos entrarem no seu grupo. Esse livro não é somente a respeito de convencer pessoas, mas sim conectar-se com pessoas e fazer novos amigos. Além de conseguir expandir a sua rede de contatos, essa é uma excelente oportunidade para aperfeiçoar as suas habilidades para se relacionar com os outros. O empreendedor está constantemente conectando pessoas e resolvendo problemas. Por isso, esse livro é extremamente relevante a todos os empreendedores. Vivemos em uma era onde está cada vez mais comprovado que as novas gerações dão muita importância às conexões sociais. O sucesso e o interesse que gera negócios como o Facebook, por exemplo, que mesmo sendo uma plataforma de conexão digital, acaba evidenciando o grande interesse das pessoas em conectar-se com outras. A lição importante do livro não é fixar-se nos 90 segundos, mas sim entender que se alguém gosta de você logo no início, todo o resto do relacionamento será melhor, porque essa pessoa tentará enxergar o que há de melhor em você. E o contrário também é verdadeiro. Se logo no começo de um relacionamento alguém não gosta de você, essa pessoa irá procurar oportunidades para confirmar a impressão inicial. Fique ligado então que o Resumo Cast está apenas começando e vamos dar diversas dicas sobre como fazer tudo isso na prática nos próximos insights. E você verá que as lições deste livro se aplicam não somente ao mundo dos negócios. Estamos falando de relacionamento entre amigos, relacionamentos amorosos e relacionamentos de negócio também.
todos os conceitos para você convencer alguém em pouco tempo, eles valem para qualquer tipo de relacionamento. E o pouquíssimo tempo ele está principalmente relacionado com o aspecto inconsciente. Nós, inconscientemente, tomamos uma decisão baseada na primeira impressão de qualquer pessoa. Isso é instinto do próprio ser humano. Isso é uma coisa que nós muitas vezes não controlamos. E por isso que quando nós estudamos os comportamentos inconscientes que levam o ser humano a tomar uma decisão em tão pouco tempo, nós podemos, de alguma forma, mudar essa decisão. Os primeiros 2 segundos de contato já nos fazem, normalmente, decidir qual atitude que nós vamos tomar e como nós vamos reagir em relação àquele relacionamento. Ou seja, 2 segundos é um tempo muito rápido. Isso vale inclusive também para as redes sociais, como o Gustavo comentou. Hoje, para você conhecer outras pessoas através de redes sociais, através inclusive até mesmo de aplicativos de relacionamento, você leva no máximo 2 segundos. Você visualizou e você já vai tomar algum tipo de decisão se você vai dar continuidade ou não para aquele tipo de contato, relacionamento. E nos outros 88 segundos, você vai confirmar se realmente você vai ter interesse de fazer uma comunicação dali em diante. Ou seja, dos 90 segundos, 2 segundos você toma uma decisão inconsciente, instintiva, e nos outros 88 segundos você vai confirmar a decisão que você tomou. Então, perceba como o processo é muito rápido, o processo é inconsciente. E como ele é inconsciente, a maioria das dicas que nós vamos dar para vocês aqui neste episódio, eles não estão relacionados unicamente a questões conscientes, racionais e lógicas, ou argumentos. Muitas das dicas e lições, como nós vamos ver, estão relacionadas ao seu olhar, ao tom de voz, à sua postura, à sua comunicação não verbal. Essas são algumas das dicas que a gente vai ver durante este episódio. O livro está recheado de dicas práticas e ideias para adquirir novos hábitos ou modificar hábitos já existentes para melhorar as suas habilidades de conectar-se com pessoas. Cada um tem o seu próprio estilo. Cada pessoa possui um estilo diferente de comunicação e cada um de nós deve entender se esse estilo nos ajudou ou nos prejudicou durante a nossa vida, de acordo com os nossos objetivos e propósitos. A sugestão do autor e um dos pontos que ele mais enfatiza no livro todo é sempre iniciar uma conversa com alguém, estabelecendo um bom contato visual, ou seja, olhando nos olhos da pessoa. Uma grande dica aqui para quem não tem esse hábito é praticar. Então, durante os próximos dias, faça uma contagem de quantas pessoas você conhece que possuem olhos claros e quantas possuem olhos escuros. Isso irá lhe forçar a olhar nos olhos delas para identificar a cor. O segundo passo ao conhecer alguém, depois de olhar nos olhos, é dar um sorriso. Segundo Nicholas, um sorriso para qualquer cultura, para qualquer ser humano da Terra, significa uma atitude amigável e aberta. E agora estamos prontos para iniciar a conversa. A grande dica agora é fazer a pessoa com quem você está conversando se sentir importante. E para isso, uma boa forma de começar é dar a sua total atenção ao que a pessoa está falando. Então nem pense em tirar o seu telefone do bolso e começar a digitar uma mensagem. Direcione o seu corpo para a pessoa com quem você está conversando e mantenha-se presente na conversa. Faça agora perguntas abertas, ou seja, perguntas que não possam ser respondidas apenas com sim ou não. Um exemplo de pergunta fechada seria: você gosta de podcasts? Para essa pergunta, qualquer um pode dizer sim ou não. E a conversa vai entrar naquele silêncio desagradável, onde fica no ar uma sensação de falta de conexão entre as pessoas. Por outro lado, se você pergunta para alguém, fale-me sobre os podcasts que você escuta, essa pergunta aberta dá ao seu interlocutor a possibilidade de compartilhar um pouco a respeito das suas preferências.
Então você que fez a pergunta terá a possibilidade de escutar ativamente o que o seu interlocutor está falando, demonstrar o seu interesse genuíno pela pessoa e identificar possibilidades de expandir as conversas nas informações que você está recebendo daquela pessoa. A ideia é encontrar pontos em comum, pontos de conexão. E é para isso que servem as perguntas abertas. Um exercício que o autor sugere é passar um dia tentando fazer apenas perguntas abertas para as pessoas. Falamos de técnicas similares no episódio 29 do Resumo Cast sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um clássico de Dale Carnegie. Segundo o autor, para você gerar uma boa comunicação e conexão, você precisa ser convincente, causar uma boa primeira impressão através da sua linguagem corporal e do seu tom de voz e ter uma boa imagem pessoal. Ou seja, se você tiver uma postura para cima, se você demonstrar alegria, entusiasmo e segurança, certamente isso já vai ser um bom primeiro passo. Atitude, postura, expressão facial e contato visual. E é interessante quando nós paramos para entender esse processo da comunicação rápida, porque muita gente tem dúvidas do que falar numa primeira abordagem. O que eu vou falar no primeiro contato com o cliente? O que eu vou falar numa primeira abordagem de um relacionamento amoroso? O que eu vou falar na primeira abordagem com uma outra pessoa desconhecida? E perceba que o mais importante antes de você definir ou saber o que você vai falar é você se preparar antes de você falar. Todas essas coisas que nós comentamos até agora, elas estão baseadas no processo antes da sua abordagem, antes da sua comunicação. Muito mais importante do que você vai falar é como você vai falar. Ou muitas vezes, o não falar fala muito mais do que a própria fala. Ou seja, a sua postura, o seu comportamento, a sua energia, a sua vibração, a sua atitude fala muito mais numa primeira abordagem. É por isso que grandes vendedores, acima de tudo, eles têm muita energia, eles têm alegria. O tom de voz deles já motiva outras pessoas. Isso é indispensável para você fazer uma boa comunicação. Muito mais do que informação e conhecimento, que logicamente que é importante numa segunda etapa da comunicação, no primeiro passo você precisa gerar conexão através do sentimento, através da atitude, da postura, da expressão facial, do seu contato visual. Então, antes de abordar alguém, certifique-se de que você está bem nesses sentidos. Certifique-se que você está bem mentalmente, que a sua atitude está positiva, que você está com um sorriso no rosto, que você está com um semblante positivo, que a sua expressão facial está de acordo com a situação, que você está preparado para fazer um contato visual. Essa é a preparação que você tem que ter inconscientemente antes de começar uma primeira abordagem. E quando você faz a abordagem, a primeira coisa, como o Gustavo comentou, é o contato visual. Segundo o autor, a maneira mais barata e eficiente de se conectar com os outros é olhar diretamente nos olhos dela. Quando você olha para os olhos da pessoa, você está gerando uma conexão, você está gerando uma sincronização. Então, se nos primeiros 2 segundos você já se preparou, a sua postura facial, a sua linguagem corporal já está condizente com o momento, com a energia, e você fez o contato visual nos primeiros 2 segundos, você tem uma probabilidade muito maior de gerar uma conexão com aquela pessoa, para aí sim, depois disso, começar a desenrolar uma comunicação verbal. E 8 passos que o autor dá para você fazer uma boa primeira impressão. Se vestir bem, antes de abordar alguém, ajustar a sua atitude, ter uma atitude otimista, no minuto em que você for ao encontro das pessoas, reparar na cor dos olhos delas, virar o seu corpo para posicionar o coração em direção ao da pessoa. Quando você se posiciona virando para a outra pessoa, isso demonstra coração aberto. Deixe as pessoas verem que não há nada de ameaçador em suas mãos.
Isso também remete a um processo inconsciente do ser humano de entender que ele está seguro, que você não estará ameaçando uma outra pessoa. Pergunte questões sutis assim que você se aproximar das pessoas e comece imediatamente a sincronizar a sua linguagem corporal ao tom de voz com as características da pessoa. Isso aqui é um outro ponto muito interessante que nós vamos ver adiante sobre linguagem corporal e sobre as características de cada pessoa. Cada pessoa tem uma característica diferente e é a sua missão, a sua obrigação se conectar e fazer o rapport de acordo com as características daquela pessoa. Agora que os primeiros minutos ou segundos iniciais da conversa já passaram, o autor dá várias dicas sobre como prosseguir a conversa e a sua interação com os outros seres humanos. Segundo ele, as 3 principais características dos grandes comunicadores e líderes que transmitem as suas mensagens de forma eficaz são confiança, lógica e motivação. No primeiro insight desse episódio falamos bastante sobre maneiras de conquistar a confiança das pessoas, que é o que acontece nos primeiros segundos da conversa. A lógica é extremamente importante. A sua mensagem precisa fazer sentido para outra pessoa, precisa ser relevante, precisa, de certa forma, resolver algum problema que a outra pessoa tenha. Muitas vezes conversamos com familiares ou amigos próximos que amamos e são extremamente queridas para nossas vidas, mas que transmitem mensagens que não possuem lógica alguma para o nosso contexto. Isso não pode acontecer quando você conhecer uma pessoa diferente, pois dessa forma a sua mensagem e a sua relação não será sustentável ao longo prazo. E finalmente os grandes líderes conseguem transmitir motivação nas suas mensagens e nas suas comunicações. Interagem com as pessoas de forma natural, são eles mesmos, conseguem estabelecer contato visual com as pessoas e dominam a arte de sorrir nos momentos apropriados. Quem tem um interesse genuíno sobre a ideia que pretende transmitir não irá encontrar problemas para falar com as pessoas da sua ideia com motivação. Mesmo sem dizer uma única palavra, uma atitude pode contagiar as pessoas. E falando de linguagem corporal, que é uma ferramenta indispensável para quem trabalha com comunicação, com vendas, com pessoas, entender a linguagem do corpo, que por sinal fala muito mais do que a própria fala, você precisa entender que existem uma linguagem corporal aberta e uma linguagem corporal fechada. E algumas características que o autor dá para cada uma dessas linguagens para você observar no seu contato e para você observar em si mesmo, para você ver qual é a imagem que você também está passando para outra pessoa. Uma linguagem corporal aberta tem as seguintes características: pernas e braços descruzados, bom contato visual, um bom sorriso e uma inclinação para frente. Os braços é muito interessante quando você está numa reunião de negócios, quando você está ouvindo uma outra pessoa e você mantém os braços descruzados, os braços abertos. Isso quer dizer que você está aberto para outra pessoa, você está aberto para ouvir, para receber informação de outras pessoas. Contato visual nós já comentamos da importância dele. O sorriso também, logicamente, que dá uma abertura muito maior. E uma inclinação para frente demonstra que você está também interessado em ouvir a outra pessoa. Agora, a linguagem corporal fechada. Quais são as características que remetem a uma linguagem corporal fechada dentro de uma comunicação? O primeiro são os braços fechados, os braços cruzados. Então, quando alguém está com os braços cruzados numa conversa com você ou numa reunião, o seu primeiro desafio é fazer a pessoa descruzar os braços, porque a linguagem corporal com os braços fechados remete que a pessoa está fechada para você, a pessoa não está querendo te ouvir, a pessoa está desconfiada daquilo que você está ouvindo, ela não está aberta para receber a sua informação. Ela também está desviando o olhar, ela está olhando para outras coisas ao redor, ou seja, ela não está focada naquilo que você está falando.
ela tem a tendência de esconder as mãos e também se distanciar de você. O corpo dela tende a ir para trás e não em direção a você. Ou seja, esses são sinais de que a pessoa está demonstrando um não interesse em você. E você precisa então conseguir mudar essa linguagem corporal da pessoa, e você também precisa se observar quais são os sinais que você está dando para outra pessoa. Porque se você também demonstrar um sinal de uma linguagem corporal fechada para outra pessoa, a tendência é que ela faça a mesma coisa. Então, por isso é importante você estudar sobre linguagem corporal. Outros dados interessantes aqui que o autor traz. 55% das pessoas são visuais, 30% das pessoas são sinestésicas e 15% das pessoas são auditivas. Ou seja, cada pessoa tem uma predominância melhor em algum tipo de comunicação diferente. Algumas são mais visuais, outras são mais sinestésicas, outras são mais auditivas. E o seu objetivo como comunicador, como vendedor ou como alguém que está querendo se comunicar e convencer uma outra pessoa é você se adaptar ao estilo da outra pessoa. É um grande erro, muitas vezes, quem está se comunicando ou vendendo, não se adaptar a outra pessoa, achar que ela vai se comunicar da mesma forma com todas as pessoas. Isso está errado. Se você vai se comunicar com uma pessoa mais visual, você precisa explorar elementos visuais. Se você vai se comunicar com uma pessoa mais auditiva, você precisa explorar esses tipos de elementos. E algumas características então dessas pessoas. Uma pessoa visual, ela tende a falar alto, ela tende a falar rápido, ela é mais direta ao ponto, ela quer ver prova, ela se veste bem também para se impressionar e ela gosta de contato visual. Uma pessoa auditiva, ela tem um bom jeito com as palavras, elas são bem persuasivas, elas têm uma voz cativante, elas falam um pouco mais devagar do que as pessoas visuais e ela se vira levemente para o lado, com a tendência de estar ouvindo você. A pessoa sinestésica, ela fala de como ela sente as coisas, ela tende a ser mais sentimental, ela é mais fácil de lidar e é mais intuitiva. E também gosta de tocar e sentir as coisas. Ou seja, você precisa focar a sua comunicação para o perfil dessas pessoas. E de novo, os olhos, o olhar diz muito sobre o tipo de pessoa. As pessoas visuais tendem a olhar mais para cima, as pessoas auditivas, elas tendem a olhar mais para o lado e as pessoas sinestésicas tendem a olhar mais para baixo. Ou seja, se você mantém um contato visual com a pessoa, você consegue observar se a pessoa é mais visual, mais auditiva, mais sinestésica e moldar o seu comportamento e a sua comunicação diretamente para esse perfil de pessoa. Agora eu vou falar sobre algumas outras dicas que estão espalhadas pelo livro. Esse livro é um livro extremamente prático e repleto de dicas. Então, aqui vão algumas delas. Mantenha sempre uma postura ereta e voltada às pessoas. Isso demonstra o interesse nelas. Quando você conhecer alguém, finja que já conhece essa pessoa há muito tempo. Esse é mais um exercício que o autor propõe, mas que facilita a criação de um estilo de comunicação que irá com certeza lhe abrir diversas portas no futuro. Outra dica é, quando chegar em algum ambiente, tente ocupar o espaço central desse ambiente. Esse é o local para onde as pessoas intuitivamente olham a maior parte do tempo e também é o local preferido pelos líderes, segundo o autor. Quando você conhecer alguma pessoa, fale o nome dela diversas vezes logo no início da conversa. Isso vai ajudá-lo a lembrar o nome dela no futuro e também irá demonstrar que você está genuinamente interessado por ela. Bom, e veja que quando você tem uma conversa, uma negociação, uma aproximação pessoalmente, você tem todas as características e os elementos que você pode usar a seu favor que nós comentamos até agora. Quando você faz uma comunicação apenas por telefone ou por Skype, você acaba ficando mais limitado e você precisa focar nas habilidades e nos recursos que você tem à sua disposição. Ou seja, você não vai ter, por exemplo, um contato visual. Você vai ter que focar ainda mais no seu processo auditivo.
E quando você faz uma comunicação escrita, você também não tem grande parte das características visuais e da linguagem corporal. Então você precisa ser muito objetivo e direto ao ponto. Nós já falamos aqui em outros episódios de como você deve escrever um e-mail, uma mensagem para uma outra pessoa que você está querendo abrir um contato, e você deve ser muito objetivo, deve ser muito claro na sua mensagem, com poucas palavras. Vamos fazer a adaptação dos 90 segundos numa comunicação tradicional. Você tem que trazer aqui para, no máximo, 3 frases numa comunicação escrita para que você tenha a atenção das pessoas. E use a seu favor, quando você tiver isso, como em uma rede social, por exemplo, use a seu favor uma boa imagem. Uma boa imagem de perfil na sua rede social que também traga essas características de sorriso, de confiança, de seriedade, ela também vai te ajudar a fazer uma conexão com uma outra pessoa através do LinkedIn, da rede social, do Facebook. Você pode trazer essas dicas que nós estamos falando aqui neste livro, que apesar de ter sido escrito para o foco de uma comunicação pessoal, você pode adaptar essas dicas para a comunicação escrita, para a comunicação em redes sociais, para a comunicação via telefone, de acordo com o ambiente que você tiver. Lógico, lembrando, você sempre vai ter menos recursos quando a comunicação não for pessoalmente, como a questão do contato visual, mas você tem que explorar então as ferramentas que você tem à sua disposição nos outros tipos de comunicação. O autor apresenta a ideia da conversação. E o propósito da conversação é nutrir um relacionamento, ou seja, quebrar o gelo, conquistar a confiança da outra pessoa. É uma simples introdução ao que virá logo a seguir, que é a comunicação. A comunicação, diferente da conversação, precisa ser orientada aos resultados. Se você tem propósitos, se você tem mensagens para transmitir, precisa entender que o resultado final da sua comunicação é sua responsabilidade e de mais ninguém. O transmissor da mensagem tem total responsabilidade e precisa se certificar que a mensagem foi compreendida. Se você pede para o seu filho arrumar o quarto dele e isso não aconteceu, a comunicação falhou. Se você transmite uma instrução a uma pessoa que trabalha com você e aquilo não foi feito, a sua comunicação falhou. Então fica óbvio que para você se comunicar com eficácia, precisa saber o que você quer transmitir. Precisa saber qual é o objetivo principal da sua mensagem. Sabendo esse objetivo, você terá condições de identificar se o objetivo foi ou não cumprido e, finalmente, modificar as suas comunicações futuras para que elas atinjam melhores resultados. E, segundo o autor, processar feedbacks e modificar o estilo da sua comunicação de acordo com os seus resultados é uma característica dos grandes líderes e grandes empreendedores que conseguem aquilo que querem. Lembre-se, tanto na sua vida pessoal, profissional ou em qualquer tipo de negócio, as pessoas estão constantemente interagindo umas com as outras em busca de pontos em comum, em busca de uma concordância, em busca de um sim. Seja em uma situação onde você queira vender algo ou uma situação onde você precisa que alguém colabore com a sua ideia. Se você então conseguir criar uma primeira boa impressão e melhorar a sua habilidade de fazer com que as pessoas gostem de você, elas estarão constantemente procurando oportunidades para lhe dizer sim. Gustavo, essa talvez seja a mensagem mais importante deste livro. Você é o responsável pela comunicação. Se a outra pessoa não entendeu a mensagem, não comprou o seu produto, não comprou você, você errou em algum processo da comunicação.
E o mais importante de tudo, que muita gente erra nesse sentido, é sua obrigação entender, conhecer, observar a outra pessoa e moldar a comunicação de acordo com aquela pessoa. É você que tem que adaptar a comunicação a ela e não ao contrário. Não é ela que tem a obrigação de entender você. Você tem a obrigação de entender a outra pessoa e moldar a sua comunicação, a sua postura, a sua mensagem, a sua forma de falar para aquela pessoa. Não vai ser da mesma forma que você vai se comunicar com todas as pessoas. Você vai se comunicar de forma diferente com diferentes perfis de pessoas. Esse talvez seja um dos maiores ensinamentos que você possa ter em relação à comunicação e também trazendo isso para vendas. Você é o responsável da comunicação, você tem que adaptar a sua comunicação a outra pessoa. E para isso, você vai ter que usar muitos recursos de observação da outra pessoa, comunicando a outra pessoa da forma que ela quer ouvir, se movimentando, gesticulando, usando a sua linguagem corporal de acordo com aquela pessoa. Ou seja, esteja em sintonia, em rapport com a outra pessoa e não queira que a outra pessoa se adapte a você. Então aí vai um resumo de como convencer alguém em 90 segundos. Estabeleça contato visual. Olhe no olho da pessoa. Sorria. Adote uma postura ereta e direcionada à pessoa com quem você está conversando. Assim que ela lhe disser o nome dela, repita algumas vezes logo no início da conversa. Tente estabelecer uma sincronia e espelhar os movimentos que a pessoa está fazendo. Faça perguntas abertas. Pergunte qual é o maior desafio que a pessoa está enfrentando no seu negócio ou na sua vida pessoal. Essa pergunta abre portas e janelas e permite diversas possibilidades de conectar-se com alguém. Principalmente se você ou o seu negócio pode ajudar a superar algum desafio ou algum problema do seu interlocutor. E o Resumo Cast vai então ficando por aqui. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Convido a todos então a visitar o site resumocast.com.br, conhecer o nosso blog. E também estamos agora no Twitter. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.